Composta por renomados juristas, a Academia Brasiliense de Direito foi instalada no último dia 11 de dezembro na Escola Superior do Ministério Público da União. A presidência da academia é do subprocurador-geral do Trabalho, doutor e mestre em Direito Constitucional, o baiano Manuel Jorge Silva Neto, que vai congregar 40 juristas renomados com o objetivo de promover o estudo e a disseminação do direito nas diversas áreas. O presidente da Academia Brasiliense de Direito, o subprocurador-geral do Trabalho, Manuel Jorge Silva Neto, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Manuel. Bom dia, é um prazer muito grande estar com vocês aqui no estúdio, Jefferson, Paulinho, Ernesto, Davi, e meu bom dia também para todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. Qual a principal missão da Academia Brasiliense de Direito? Como é que ela pretende impactar o cenário jurídico nacional? A verdade, o objetivo da criação da Academia Brasiliense de Direito se prende ao preenchimento de uma lacuna. Na medida em que nós observamos que muitas unidades da federação, como a Bahia, possui a Academia de Letras Jurídicas da Bahia, hoje presidida pelo meu amigo e grande professor Ricardo Maurício Freire Soares, e também outras unidades da federação, mas Brasília até então não possuía uma academia de direito. E, portanto, nos reunimos e, assim, de forma muito carinhosa e generosa, os acadêmicos resolveram me aclamar como o primeiro presidente da Academia Brasiliense de Direito. O senhor já tem uns 10 anos em Brasília, mais ou menos, não é isso? Estava no seu radar ocupar essa missão agora? Realmente, eu tenho 10 anos que eu saí da Bahia, mas a Bahia não saiu de mim. E não tinha em mente, e esse projeto começou no início do ano e começou a tomar corpo a partir do segundo semestre. A partir de agosto, nós começamos a nos reunir e a indicação de membros e de patronos e patronesses para a nossa Academia Brasiliense, que nasceu muito bem, graças a Deus. É uma academia que vai contar com 40 juristas renomados. Que critério está sendo utilizado para definir esses juristas? O Estatuto da Academia prevê como critério notório saber jurídico e reputação ilibada, que é um critério extraído da Constituição Federal. Essa forma encontrada pela Academia Brasiliense de Direito para realizar do melhor modo possível a difusão da ciência jurídica, a difusão do direito. A gente vive num país onde o acesso à justiça nem sempre é facilitado para grande parte da população. É um dos propósitos contribuir para que a disseminação do conhecimento jurídico chegue mais perto do cidadão, ou seja, promovendo a inclusão jurídica, se é que a gente pode chamar assim? Com certeza, Jefferson. O primeiro passo para ter acesso à justiça é se reconhecer como titular de direitos. E a partir daí, para ser titular de direitos e se reconhecer como tal, há todo um trabalho das universidades, dos professores, e uma academia jurídica tem esse propósito igualmente de levar ao cidadão. Nós temos projetos que nós vamos começar a pensar para 2025 de aproximar a nossa Academia Brasiliense de Direito do cidadão através de projetos populares de disseminação do conhecimento jurídico. Então, você só pode pretender ou provocar o Poder Judiciário na medida em que você se reconhece como titular de um direito. E para se reconhecer como titular de um direito, há todo um processo relacionado às universidades, e a academia tentará ingressar nesse contexto. Exercer esse papel, né? Agora, a academia tem uma peculiaridade natural por ser academia brasiliense, afinal de contas, lá as cortes superiores, o Ministério Público, Congresso Nacional. E nesse momento a academia nasce às vésperas de completar 2 anos do 8 de janeiro e todo esse debate sobre as instituições, os ataques às instituições, as ameaças democráticas, e certamente vai ser um assunto que com certeza vai estar em destaque nos debates da academia, eu suponho. Com certeza, Ernesto.
Não se pode cogitar de ordem jurídica sem respeito à democracia. Não existe direito sem respeito à democracia. Desde que o direito nasce a partir e com fundamento no regime democrático. Nós só temos normas jurídicas porque nós temos um Congresso Nacional em regular funcionamento que cria normas a fim de que as pessoas se submetam a essas normas. Isso é democracia. E agora, essas instituições vão estar muito colocadas à prova agora por conta desse momento e de um processo inédito na nossa história, que tem, por exemplo, oficiais generais no banco dos réus, né? Nesse contexto, o senhor imagina, como jurista, né, e como presidente da Academia Brasiliense de Direito, cabe discutir anistia à luz da legislação atual para as pessoas que se envolveram nos atos de 8 de janeiro, desde os bagrinhos e lambaris, né, que fizeram aquela balbúrdia lá na sede dos poderes, até os organizadores e mentores daquilo ali. Cabe discutir anistia para as pessoas que atentaram contra o Estado Democrático de Direito? No contexto do Congresso Nacional, que é a casa da política, cabe discutir tudo. Não, mas da legislação atual hoje, com o que a gente tem de... No contexto da Constituição Federal, nós temos uma Constituição que ela é rigorosa no que se refere ao respeito aos princípios democráticos. Porém, numa casa legislativa, tudo se pode discutir e debater. De acordo com a Constituição Federal, nós temos os princípios democráticos que são importantíssimos e dão forma ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro só é o que é hoje em virtude da Constituição de 1988, que rompeu com aquele parâmetro ditatorial da Constituição de 1969. As academias são um espaço importante para se fazer esse debate sem a contaminação, sem a paixão, né? Certamente as pessoas também têm suas visões diferentes, etc. Mas, me perdoe se estiver enganado, mas acho que fazem falta espaços onde as próprias teses do direito possam se confrontar fora dos tribunais, né? No plano dentro do debate mais filosófico, né? Eu acredito, meu caro Ernesto... E acho que esse é um lugar das academias, né? Com certeza. Quanto mais a corda é puxada pelos dois lados, mais deve existir alguém que estimule essas pessoas a acabar com o conflito. E eu vejo o direito, vejo a academia, vejo as universidades com um papel extremamente relevante no Brasil de hoje. Por quê? Porque nós temos hoje a disseminação de ideias que não tem o menor fundamento científico. Nós observamos pessoas se lançando a discutir e a debater a respeito de temas que não são, que nunca leram, nunca estudaram. Aqui, um exemplo da seara aqui do direito, o poder moderador das Forças Armadas do artigo 142 da Constituição. Tem cabimento esse debate mais? Absolutamente cabimento algum. Nós tivemos o poder moderador na Constituição Imperial de 1824, com fundamento na teoria de Benjamin Constant, um juiz publicista francês. Essa foi a ideia e somente o poder moderador foi admitido lá na Carta Imperial de 1824, que foi uma carta outorgada por Dom Pedro I depois de ter dissolvido a Assembleia Constituinte em 1823. Foi um golpe. E o imperador na época era titular do Poder Executivo e titular do Poder Moderador. Então, o poder moderador da Carta Imperial nada tem a ver com o papel das Forças Armadas conformado pelo artigo 142 da Constituição. Qual área do direito o senhor avalia como mais sensível hoje para ser discutida? Eu falo, o Ernesto, por exemplo, está levantando essa questão aí. Se cabe ou não o debate em torno da anistia dos envolvidos no 8 de janeiro, porque o panorama jurídico ele passa por mudanças constantes. Muitas vezes a gente vê debates
um Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Parece que cada juiz ali é uma ilha. Cada um tem a sua própria convicção, o seu próprio entendimento, e o que gera muita polêmica, muitos debates. O senhor considera alguma área em particular que seja mais sensível, que demande um cuidado especial quando é colocado em debate? Um domínio do direito, e eu sou muito suspeito para falar, porque eu sou professor de direito constitucional. E o direito constitucional é, na minha forma de entender, aquele que de modo mais adequado examina todos esses problemas relacionados à colisão de direitos fundamentais. Porque nós temos aqui, inclusive, direitos fundamentais muito importantes como liberdade religiosa, liberdade de expressão, de atividade artística. Inclusive, o senhor é autor de um livro sobre proteção constitucional à liberdade religiosa. Exatamente, cuja última edição. Atual. E a última edição foi publicada juntamente com a professora Maiana Guimarães e Silva. E esse tema relativo à liberdade religiosa é um tema muitíssimo importante e que as pessoas precisam entender que a tolerância religiosa é uma conquista da humanidade. O Brasil não pode se deixar levar pela intolerância religiosa, porque no fundo de todo conflito real e grave no mundo atualmente temos sempre um problema relacionado à intolerância religiosa. Que áreas do direito a Academia Brasiliense de Direito deve priorizar, seja nos debates e em suas publicações? Nós tivemos, meu caro Jefferson, a preocupação e o cuidado de fazer com que os membros fundadores, porque nós temos 40 cadeiras, mas nem todas essas 40 cadeiras foram ocupadas deliberadamente porque os membros fundadores decidiram que somente 25 cadeiras seriam ocupadas e 15 seriam submetidas aos processos democráticos, legítimos para ingresso na nossa Academia Brasiliense. Nós temos pessoas dos mais diversos domínios normativos. Nós temos professores de direito constitucional, temos professores de direito penal, direito do trabalho, processo civil, direito econômico da concorrência, temos professores de direito administrativo. Então, essa foi uma preocupação que nós tivemos, contemplar na nossa Academia Brasiliense de Direito profissionais das diversas áreas do direito. Áreas. Como é que a Academia Brasiliense de Direito se posiciona, por exemplo, em relação às reformas, às recentes reformas trabalhistas e o impacto que essas reformas acabam provocando aí na sociedade? A Academia Brasiliense de Direito propriamente não tem uma posição, tem a posição do seu presidente. Nós ainda não deliberamos, mas a minha forma, o meu pensamento a respeito da reforma trabalhista é que a lei de 2017, ela pretendeu o aumento da empregabilidade, pretendeu a diminuição, portanto, do desemprego, mas o que me parece é que a lei de 2017, ela trouxe muito mais malefício do que benefício ao contexto das classes trabalhadoras no Brasil. É o que penso. Por quê? Por quê? Primeiro, porque nós tivemos a diminuição drástica de acesso à justiça do trabalho por meio da fixação, por exemplo, de honorários que seriam pagos pelo trabalhador caso vencido na ação. Essa foi uma forma encontrada pela reforma trabalhista de diminuir a intensidade de acesso à justiça do trabalho. Ora, acesso à justiça não é problema em lugar algum do mundo. Acesso à justiça é o sinônimo, é o resultado de que o cidadão acredita no poder judiciário. E qualquer lei que busque a diminuição,
a diminuição da intensidade do cidadão no que se refere ao acesso à justiça é uma lei absolutamente prejudicial. Esse é apenas um dos pontos que eu considero negativos da reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. O senhor acha que tem fundamento a percepção de grande parte da população brasileira de que a justiça é confiável, mas até certo ponto, uma vez que, por mais que a legislação seja muito detalhada, muito abrangente, muito criteriosa, as decisões nem sempre correspondem ao que se espera, ou seja, eu falo de decisões que são tomadas e que depois são revogadas e aí acaba criando na cabeça do cidadão comum a ideia de que, poxa, peraí, a gente confia ou não confia nessa justiça? Porque faz-se tanto celeuma num determinado momento e depois passa-se um tempo, ó, tudo aquilo ali foi anulado porque não teve... Essa percepção de parte da população de que a justiça deixa a desejar também, o senhor avalia como procedente? Olha, eu sou membro do Ministério Público do Trabalho há 32 anos. E passados 32 anos, a minha crença no direito e na justiça não diminuiu. Eu continuo acreditando no direito e na justiça, continuo acreditando na realização do ideal de justiça no contexto do Poder Judiciário, na atuação do Ministério Público. Agora, fato, o Poder Judiciário, Ministério Público, que é função essencial à justiça, é composto de homens e mulheres. E pessoas são falíveis. E essa falibilidade existe em toda atividade humana. Nós vamos encontrar falibilidade no Poder Judiciário, no Ministério Público, na política, no Poder Executivo. O que é necessário é compreender que, no momento da falha, no momento do erro, devem haver instrumentos para a reparação desse erro praticado. Isso é importantíssimo. E esses instrumentos são eficazes na sua avaliação? Nós temos hoje dois órgãos que realizam esse controle a fim de que essas falhas não se repitam, e são órgãos que têm cumprido o seu papel institucional. São o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, me parece que a emenda constitucional número 45, que criou esses dois órgãos, foi muito feliz, principalmente porque esses órgãos têm realizado o seu papel a contento. Agora, precisamos entender que o Brasil é um país continental. Nós temos milhares de juízes, milhares de membros do Ministério Público, milhares de defensores. E então, até chegar o controle, é preciso também que a população se conscientize e, diante de um erro em que esteja evidenciada a má-fé do agente público, conduzir aos órgãos de controle a fim de que isso seja devidamente apurado. Em um contexto de polarização política que a gente vive hoje, como é que a Academia Brasiliense de Direito vai prezar pela imparcialidade, pela condução da forma mais célere possível das questões que forem debatidas? Esse é o papel de uma academia. Eu entendo que o conhecimento, ele precisa ser celebrado. Porque o conhecimento está perdendo espaço para a informação rasa. E o conhecimento, portanto, é celebrado à medida que você cria uma academia. E isso produz o efeito prático de fazer com que as pessoas comecem a pensar cientificamente a respeito das questões mais importantes que existem no país hoje. Então, se existe uma polaridade, e isso é um dado do momento político que o Brasil está vivendo, esse fato não pode impedir que existam pessoas que tratem do assunto político, como são, por exemplo, os professores de direito constitucional, com base num texto normativo criado em 1988 e que, a respeito desse texto, trate das questões de modo científico. Eu estou absolutamente convicto de que
O conhecimento, através da ciência jurídica, pode auxiliar muitíssimo todas essas questões de polaridade no Brasil atualmente. Por quê? Sem dúvida, as controvérsias, os conflitos vão continuar existindo e vão desembocar no Poder Judiciário. Sim. Isso vai para o Supremo Tribunal Federal, isso vai à Procuradoria-Geral da República, e é ali, de forma isenta, tranquila, que esses agentes públicos vão dar a resposta à sociedade. Nada de ingressar na temperatura e na eletricidade do momento político. Por mais que isso aconteça. Por mais que isso aconteça, os agentes públicos vão examinar. Está aprovado? Está aprovado. Então, de acordo com a Constituição, essa medida que deve ser adotada. Mas nada mais bonito num Estado democrático de direito do que isso. Quem quer fazer política, que faça. Agora, os agentes do Estado que estão obrigados à realização do direito não têm essa prerrogativa. Preciso examinar imparcialmente para dar a resposta que satisfaça a todos. E a resposta que satisfaz a todos é a resposta imparcial. É essa. Para a gente encerrar, qual o papel das academias de direito, estou incluindo aí a Academia Brasiliense também, na formação de novos profissionais da área? Advogados a gente vê em tudo quanto é lugar, é uma área em que se prolifera com muita facilidade, ou seja, são muitas as faculdades de direito, e de vez em quando a gente ouve também a crítica no sentido de que, olha, nem todos os profissionais, nem todos os agentes dessa área estão capacitados para, enfim, seguir o caminho deles. A academia tem um papel nesse sentido também? Claro, com certeza. Na nossa solenidade de posse, nós observamos muitos professores, a presença de muitos professores, e aqui o meu abraço especial a todos os professores da área jurídica. Por quê? Porque fazem um trabalho quase que anônimo. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo e já aconteceu com outros. Eu estava na época da Universidade Católica, antes de entrar através de concurso na Universidade Federal da Bahia, da Faculdade de Direito, e um aluno do segundo semestre, no final da aula, virou-se para mim e disse: professor, eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse: claro, meu caro. Ele disse: além de dar aulas, o senhor trabalha? É mesmo, olha só, né? Então, o que faz uma academia? Uma academia, ao prestigiar a ciência jurídica, prestigia também todos aqueles que fazem do conhecimento e da difusão da ciência jurídica a sua trajetória profissional, que são os professores de direito. Então, a todos eles, a todas elas, um abraço aqui e meus parabéns. Dr. Manuel Jorge e Silva Neto, novo presidente da Academia Brasiliense de Direito, ele que também é subprocurador-geral do Trabalho e é baiano, brilhando lá em Brasília. Muito obrigado pela sua disponibilidade, sucesso em sua nova empreitada e, por favor, retorne trazendo novidades para a gente. Uma grande alegria estar aqui conversando com vocês. Vocês representam um jornalismo sério, um jornalismo competente, e por isso a Academia Brasiliense de Direito, de modo institucional, e eu pessoalmente estarei sempre à disposição. Quero aproveitar a oportunidade para desejar a todos os ouvintes, a todos aqui no estúdio, um belo e maravilhoso Natal e um ano de 2025 pleno em realizações e surpresas maravilhosas. Muito obrigado e igualmente, tenha certeza disso. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Manuel Jorge Silva Neto. Agora, 7h51 na Tarde FM.